Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Nós estamos chegando ao final dessa belíssima carta e hoje nós vamos ver os versos 2 a 6. Colossenses 4, 2 a 6, vamos ler a bendita palavra do Senhor. Nós temos sido profundamente enriquecidos por essa carta de Paulo à igreja de Colossos. Estamos bem próximos do final e pela bondade de Deus, o Senhor tem nos ensinado tantas lições preciosas para o seu povo através dessa pequena carta. Meus irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, Colossenses 4, 2 a 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Orai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Andai com sabedoria para com os que são de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar rogando a iluminação do Espírito e mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe atentamente a exposição bíblica. Vamos orar. Bendito Deus, nós exaltamos e louvamos o Teu nome, Senhor. E como Teu povo, nós nos colocamos nas Tuas mãos, rogando a graça, a instrumentalidade, o poder do Espírito, para que possamos entender as Escrituras, mas mais do que uma compreensão, que essas verdades possam nos transformar, para que nós, como Teu povo, vivamos verdadeiramente as Tuas verdades. Ajuda-nos e nos socorre em nossas fraquezas, Senhor. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida cristã ela é cheia de indicativos e imperativos. Indicativos são os muitos ensinos e promessas que a palavra de Deus nos traz. Os imperativos são as ordens que o Senhor nos traz. E como é que nós, então, conseguimos colocar em prática essas ordens, esses imperativos, que, obviamente, advêm de muitos indicativos de instruções da palavra de Deus? Como é que nós conseguimos isso de forma prática em nossa vida cristã, em meio às nossas inúmeras deficiências? Bom, uma das formas de nós colocarmos em prática os imperativos, as ordens que o Senhor nos traz em sua palavra, é seguirmos a ordem também que nos é dada em sua palavra para uma vida de oração. E é isso que Paulo diz, perseverai na oração. Ou seja, para vivermos os imperativos e as ordens de Deus, nós temos também que seguir esse importante imperativo que é perseverar em oração. E nesse texto, ou nesse momento final da sua epístola, Paulo vai tratar exatamente da oração e de outros temas relevantes e importantes para aqueles irmãos de Colossos. Aqui nós temos, a partir do versículo 2, aquilo que nós podemos chamar as exortações finais, o momento final da epístola. É o que alguns estudiosos chamam o término formal da carta, que ocorre aqui no versículo 6. Porque a partir do versículo 7, nós teremos muito mais saudações que o apóstolo Paulo vai trazer e recomendações pessoais. Então aqui nós temos o término formal da sua carta. E é interessante nós observarmos como a carta de Paulo aos Colossenses começa falando a respeito da oração, no capítulo 1, versículo 3, é assim que ele começa: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. E ele então agora no capítulo 4, versículo 2, de alguma forma também termina falando a respeito da oração.
Então, o tema da oração, de alguma forma, encapsula tudo aquilo que ele vai tratar nessa carta, formando aquilo que nós geralmente chamamos, uma técnica muito usada pelos oradores antigos, era a inclusio, que era usar ideias no início e no final para encapsular uma ideia total. De tal sorte que a oração é fundamental na vida cristã. Paulo orava por eles e Paulo agora os exorta para que eles vivam uma vida de oração. Paulo já havia tratado, e aqui esse é o contexto, a partir do capítulo 2, versículo 6, que a vida cristã é formada de um andar com Cristo. Ele escreve essa carta para refutar várias heresias que estavam, de alguma forma, ameaçando a igreja de Colossos, mas ele, então, a partir do capítulo 2, versículo 6, começa a trazer várias exortações, sobretudo a partir do capítulo 3. E nós vimos no sermão passado que Paulo, então, nos ensina que a vida cristã é como vestir-se realmente de uma roupa santa de Jesus. E você, então, se veste dessa roupa santa, e agora, então, você começa a ter Cristo como Senhor absoluto da sua vida. Se nós observarmos o contexto anterior a esses versos, que começam no capítulo 3, versículo 18 ao 4:1, Paulo trata a respeito dos deveres familiares, dos deveres domésticos. Nós vimos como ele trata do papel da esposa, dos maridos, dos filhos, daqueles escravos domésticos naquelas famílias. E agora, então, ele exorta aquela igreja para que eles agora possam viver em oração. É o que alguns estudiosos têm chamados um estilo neocriacional, ou seja, vocês são uma criação nova de Deus. E agora vocês então precisam viver esse novo estilo de vida. Agora vamos olhar para o texto em si, para a estrutura do texto. A estrutura do texto é bastante simples. Existem, de fato, duas partes muito claras, formadas por dois imperativos presentes, duas ordens que Paulo está. O primeiro é perseverai, é o primeiro verbo, a primeira ordem, perseverai na oração. Então, do versículo 2 até o versículo 4, nós temos essa ordem de Paulo, perseverai em oração. E ele em seguida vai usar alguns verbos na língua grega que nós chamamos de particípio, que modificam essa ideia central. O primeiro é vigiando, perseverar em oração, vigiando com ações de graças. E o segundo está no versículo 3, que é traduzido por algumas versões como suplicar, mas o verbo grego literalmente orai, orando ao mesmo tempo também por nós. Então você tem essa exortação e esses dois verbos que estão profundamente relacionados a essa ideia, vigiando e orando por Paulo. E outra ideia também muito interessante, a ideia que está lá no final do versículo, quando ele diz assim no versículo 4, para que eu o manifeste como devo fazer. Essas duas palavras em língua portuguesa é o verbo que significa o que é necessário. Então Paulo ora para que pede, aliás, para que os colossenses orem, para que eles orem por ele. Para que Deus, então, o ajude na evangelização de outras pessoas, fazendo o que é necessário fazer. Que é, obviamente, trazer a palavra, o Logos, a palavra de Cristo, para que Deus abra a palavra, uma porta à palavra de Cristo. Então, essa é a primeira ideia aqui no versículo 2 a 4. E o segundo verbo, versículo 5, é andai com sabedoria. Na tradução de vocês tem portai-vos, mas literalmente a palavra grega é andai em sabedoria. E aí mais uma vez um particípio, remindo o tempo. E mais uma vez ele vai terminar lá no final do versículo 6, como deveis fazer, como é necessário. Então perceberam, essas duas sentenças estão profundamente unidas. Cada uma tem um verbo, uma ordem, perseverai na oração, andai com sabedoria. Cada uma é modificada por esses verbos, adicionando ideias a essa ordem. Cada uma tem essa ideia do que é necessário, o que é necessário fazer, como nós devemos fazer. Então, já que nós entendemos a estrutura, que é bastante simples, qual é a ideia, a tese, o argumento central, então, dos versos 2 a 6, e também será o tema do sermão nessa manhã. O tema, e é muito simples,
nós podemos constatar, simplesmente quando nós lemos, Paulo está tratando aqui sobre a constância da oração e o dever do testemunho cristão. Esse será o tema daquilo que eu vou meditar também nessa manhã. A constância da oração e o dever do testemunho cristão. E há duas ideias, como eu expliquei. Primeiro, orando por si e pela expansão do Evangelho, versículo 2 a 4, essa é a ideia central. E segundo, andando em sabedoria para com os de fora, versículos 5 a 6, o andar em sabedoria para com aqueles que não são crentes. Então vou repetir para aqueles que quiserem anotar: a constância da oração e o dever do testemunho cristão. Primeiro, orando por si pela expansão do Evangelho, 2 a 4. E segundo, andando em sabedoria para com os de fora, 5 a 6. Agora vamos analisar verso por verso. Olhe para a sua Bíblia, veja como Paulo começa. Ele começa falando sobre a oração. Perseverai na oração. E essa forma imperativa presente indica não apenas uma ordem de Paulo, uma exortação, mas o verbo na língua grega indica algo contínuo. Ou seja, a oração e a vida de oração não é algo que nós fazemos um dia e esquecemos de fazer no outro dia, ou que nos lembramos de orar semanalmente, ou que apenas oramos no domingo na igreja, não. A oração é algo que deve nos levar a termos uma vida de perseverança nisso, perseverar em oração. E essa ideia de perseverar, a palavra e esse verbo que Paulo usa aqui, geralmente era usado na língua grega com a ideia de apegar-se a alguém, ou seja, ser fiel a uma pessoa, mas também tinha um sentido que Paulo usa aqui de persistir em algo, dedicar-se com afinco, continuar a fazer uma coisa com grande esforço, apesar das dificuldades. Essa é a ideia aqui. Paulo diz assim: vocês precisam perseverar em oração. E aqui ele está falando sobretudo da oração privada, que deve ter regularidade, ou seja, a nossa vida de oração deve ter regularidade. E nós devemos ter uma atitude contínua de oração em todas as coisas. Isso não é uma opção, meus irmãos. A oração não é o que nós escolhemos fazer ou estabelecemos na nossa vida, se nós temos um tempo para ela, em meio a muitas coisas que nós temos que fazer. Não, é uma ordem. É um mandamento. Perseverar em oração. E logo em seguida, Paulo vai usar esse verbo no particípio, vigiando com ações de graças, que de alguma forma tem a ver com o modo, a forma dessa perseverança, como vigiando. Literalmente, essa ideia de vigiar, algumas versões têm a tradição de estar alerta, velando. A palavra era usada na época por permanecer acordado, ficar alerta, estar atento. Então ele diz assim: é preciso perseverar com uma atitude de alerta, de vigia constante em oração. Nós não podemos dormir, e essa ideia de vigilância foi muitas vezes ensinada pelo Senhor Jesus. Nós vemos, por exemplo, em Marcos, no capítulo 14, quando Jesus adverte os discípulos. Vamos ver alguns textos bíblicos que falam a respeito da importância da vigilância. Veja, por exemplo, Marcos 14, versículo 37 e 38, o Senhor Jesus diz o seguinte: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus diz: vocês não conseguem orar uma hora comigo? E aí, várias e várias vezes eu fico lembrando isso para a minha própria vida cristã. Será que eu não consigo dedicar uma hora em oração por dia? Eu não consigo vigiar nem esse tempo que aos olhos de Cristo é tão pouco? Jesus ensinou os seus discípulos a estarem sempre alertas. Em Atos capítulo 20, versículo 31, se você abrir a sua Bíblia, por favor, também. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 31, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, veja essa instrução que Paulo traz aqui aos
presbíteros da igreja de Éfeso: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ou seja, vigiai. Então, a perseverança em oração, ela deve ser feita em uma atitude de estarmos alerta sobre os inúmeros perigos na nossa vida cristã. A nossa vida cristã ela é cheia de perigos internos e externos. Nós temos terríveis inimigos, nós temos o mundo, nós temos o nosso coração que é pecador, nós temos o próprio Satanás, o tentador. Então nós temos que ter essa atitude de vigilância. Perseverar em oração, vigilando, estando alerta. Mas Paulo vai adicionar uma coisa interessante. Vamos voltar lá para Colossenses. Ele diz assim: com ações de graças. Com ações de graças. Ou seja, geralmente quando nós temos uma vida de oração e uma vida de perseverança em oração, é muito fácil nós, muitas vezes, dedicarmos o tempo da nossa oração pensando em nós mesmos, pensando na nossa vida, pedindo coisas. Mas Paulo diz que nós devemos ter uma atitude de oração com ações de graças. Que coisa maravilhosa! Ele já havia falado isso. Se você voltar um pouco no capítulo 2 de Colossenses, volte um pouco no capítulo 2, versículo 7, aí em Colossenses, quando ele diz o seguinte, versículo 6 e 7, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, como foste instruídos, crescendo em ações de graça, ou seja, numa atitude de gratidão. E agora ele está dizendo, mais uma vez, vocês têm que estar alerta, mas com ações de graças. Então, oração e ações de graças nunca podem estar separadas da vida cristã. Por quê? Porque ações de graças nos ajudam a compreender a vida não apenas de uma perspectiva negativista, mas uma atitude de gratidão a Deus. Paulo diz assim: persevere em oração, mas a oração de vocês tem que ter um filtro, que é uma atitude de gratidão a Deus. Deus tem nos dado muitas coisas boas, Deus tem nos dado a salvação, nós recebemos inúmeras bênçãos de Deus, e nós não podemos esquecer disso em nossas orações. Para que não sejamos egoístas como muitos cristãos que só pedem, que só pensam em si nas orações, que não conseguem enxergar as coisas boas que Deus tem dado a ele. É por isso que Paulo diz: vocês devem perseverar em oração, estando alerta, mas com gratidão, com ações de graças. Nós nunca podemos esquecer, irmãos, das bênçãos que Deus tem nos dado, e elas são inúmeras. Inúmeras. Mas Paulo continua agora, usando o segundo verbo aqui, primeiro, persevera em oração, vigiando com ações de graças, e agora, orando ao mesmo tempo também por nós. Algumas versões têm suplicar, mas literalmente a ideia simples e clara é orar, essa é a ideia. Orando ao mesmo tempo por nós. Então Paulo pede agora que os colossenses não apenas tivessem uma atitude de oração privada, particular, mas que eles também orassem por ele, para que eles então se envolvessem nessa obra evangelística, o que nós podemos chamar uma oração evangelística. Paulo diz: orem também por nós. Por quê? O próprio Paulo vai explicar, ele vai usar 2 vezes uma partícula que significa para que. Nosso tradutor traduz muito bem no versículo 3. Para que, primeiro, Deus nos abra porta à palavra. Então Paulo agora então volta-se e diz assim: olha, orem também por mim, para que Deus então abra uma porta à palavra. E o que significa uma porta à palavra? O que Paulo está dizendo é: não sejam egoístas. Envolvam-se no ministério de Deus, envolvam-se no reino de Deus. Orem também por mim, para que Deus abra uma porta à palavra. Ou seja, para que Deus abra um caminho para o evangelismo, para que Deus abra meios para que a evangelização avance, para que o reino de Deus avance, para que ele tivesse êxito no evangelismo. Então ele está dizendo: olhem para que Deus abra uma porta. Essa é uma linguagem muito bonita. Abrir uma porta. E você percebe que a evangelização não é algo que tem a ver
essencialmente conosco, mas tem a ver com a obra de Deus. É claro que nós estamos envolvidos na evangelização, mas é Deus quem toca nos corações, é Deus que converte pecadores, é Deus que abre portas. Nós podemos pregar, nós podemos evangelizar, mas se Deus não transformar os corações, se o Espírito não transformar as vidas, tudo será inútil. E Paulo sabia disso. Eles orem por nós, para que Deus abra uma porta à evangelização. Ou como ele diz, a palavra. E, obviamente aqui tinha a ver com o anúncio do Evangelho, para que Deus abra uma porta. E Paulo fala muito isso, tanto nós vamos ver isso lá no livro de Lucas, como também nas cartas de Paulo, como o avanço do Evangelho tem muito essa metáfora, ou seja, Deus está abrindo uma porta. Por quê? Porque o coração do homem, meu irmão, é intransponível. O coração do homem está morto em delitos e pecados, ele não consegue abrir a sua porta. E geralmente nós usamos, eu vejo muitas vezes os arminianos citando aquele texto lá de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, e geralmente nós usamos no sentido evangelístico, mas Cristo já ali está falando para a igreja, para o seu povo, que já o servia, mas não estava servindo bem. Nenhum pecador consegue abrir a porta do seu coração. Só o Espírito consegue transformar um pecador. E é isso que Paulo está dizendo. Orem para que Deus abra uma porta, a palavra. Por exemplo, em Atos capítulo 27, 14, 27, Paulo fala um pouco sobre isso. Atos 14, 27, quando ele diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então essa expressão a porta era usada na igreja apostólica e por Paulo para simbolizar essa obra que Deus vai fazendo, abrindo, transformando corações pecadores em casas, em cidades. E ele está dizendo, orem para que Deus abra portas. Vemos isso também em 1 Coríntios 16. Se você adiantar um pouco, 1 Coríntios 16, versículo 9, essa mesma expressão usada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Ele diz assim, Deus abriu uma porta grande, maravilhosa, possivelmente muitas pessoas ouvindo o Evangelho. Ou 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12, quando ele diz o seguinte, versículo 12 e 13, 2 Coríntios, ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, veja que coisa maravilhosa. Não somos nós que convertemos os pecadores, é Deus que nos abre portas, oportunidades, meios para alcançar pessoas. E Paulo está orando, voltando agora para Colossenses, exatamente nesse sentido. Orem também por nós. Possivelmente ele se refere a ele, e também lá no início da carta nós vimos que ele fala de Timóteo, ele e a sua equipe, para que Deus então abrisse portas. E ele continua no versículo 3, Colossenses 4, 3, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. E o que é esse mistério de Cristo? Eu já expliquei em outros sermões que o mistério de Cristo, obviamente, tem a ver com a ideia de que tudo aquilo que era oculto, aquilo que estava em sombra no Antigo Testamento, agora é revelado em Cristo. O mistério está claro. Então, o mistério de Cristo é o próprio conteúdo do Evangelho da Nova Aliança. Então, a oração é para que Deus dê uma oportunidade para que Ele traga esse mistério. E esse mistério agora envolvia a salvação para os gentios. Orem para que esse mistério, então, para que eu possa falar do mistério de Cristo, pelo qual ele estava preso por isso, quando ele escreveu essa carta. Então se envolvam para que Deus me ajude. Ele já havia falado, por exemplo, se você voltar um pouco, Colossenses 1, 26, 27, ele já havia falado um pouco desse mistério, quando ele diz o seguinte: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória.
Veja, nos planos de Deus, Deus havia escolhido Israel como a nação pactual, mas agora na nova aliança, esse mistério havia sido revelado, de que Deus agora estava expandindo, amplificando a obra da salvação para os gentios, para todos os povos. E Paulo diz assim: orem para que eu possa explicar esse mistério aos gentios, que estavam distantes da nação de Israel, que estavam distantes das alianças e agora podem fazer parte desse novo Israel de Deus. No capítulo 2, versículo 2, aí em Colossenses também, ele diz o seguinte: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É maravilhoso esse versículo. Ou seja, agora todo o plano de Deus, todo o ministério, toda a obra de salvação é revelado em Cristo. E como é que Paulo aprendeu isso? Ele vai explicar lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 3 e 4, que foi uma revelação. Deus revelou esse mistério pelos apóstolos e pelos profetas no Espírito. Uma revelação. Agora eles sabiam que a obra da salvação havia chegado aos gentios. Então Paulo está dizendo: orem para que eu fale, ore para que Deus me dê uma oportunidade de falar desse glorioso mistério. E ele continua, no versículo 4, conclui: para que eu manifeste como devo fazer. Isso é maravilhoso. Um apóstolo orando, pedindo oração, para que ele manifeste, a ideia de manifestar é revelar esse mistério de Cristo, essa obra, o Evangelho para os gentios e também para os judeus. E ele conclui dizendo: para que eu faça como devo fazer. Uma tradução literal seria: para que eu manifeste como é necessário. Ou seja, para que eu fale de uma forma certa, correta, para que eu seja fiel ao Evangelho. Você já imaginou isso? Paulo orando e pedindo oração para que ele fosse fiel ao Evangelho, para que ele não aumentasse absolutamente nada, para que ele entregasse o Evangelho intacto como ele recebeu do Senhor. Como é necessário, ou seja, como convém falar, da forma correta, não de qualquer jeito. E aqui isso traz uma aplicação importante. A nossa oração não é apenas para que o Evangelho avance, irmãos, em nosso país e no mundo. Mas a nossa oração é para que o verdadeiro Evangelho avance. Porque se nós não tivermos o avanço do verdadeiro Evangelho, e sim um Evangelho falso, não haverá nenhum ganho para a igreja de Cristo. Muito pelo contrário, muitas vezes há muitos problemas, porque há muitas igrejas enormes onde não existe o verdadeiro Evangelho. E às vezes as pessoas que não são crentes, que não conhecem a Deus, ao invés de serem abençoadas com o Evangelho, elas são muito mais enganadas com o falso Evangelho. E Paulo diz assim: orem para que eu revele, para que eu fale como convém fazer, da forma correta, certo? Essa é a primeira exortação de Paulo. Perseverem em oração. Estejam alertas, mas sempre com ações de graças. Orem por mim. Se envolvam na obra de evangelização. Não sejam crentes egoístas que só vivem pensando em si. Trabalho, família, riqueza. Se envolvam na obra que Deus está fazendo nesse mundo. Na obra que vocês são parte, vocês fazem parte. Orando por pregadores, orando para que Deus abra a porta do Evangelho, para que nós possamos plantar mais igrejas, usando os recursos para plantar mais igrejas. Envolvimento. E acima de tudo, para que aqueles que pregam a palavra façam da forma correta. É isso que Paulo está ensinando. E agora nós temos a segunda exortação do versículo 5, quando ele diz assim: andai com sabedoria. Sei que a versão da Ara tem portais, mas literalmente é essa ideia de andai em sabedoria. E a ideia, obviamente, geral aqui é, sobretudo, para com aqueles que não eram cristãos.
Observe como o foco de Paulo está profundamente envolvido na evangelização. Orem pela evangelização, mas também andem em sabedoria, para que através da vida de vocês, do testemunho de vocês, aqueles que não conhecem o evangelho sejam impactados. Andem em sabedoria. E Paulo, mais uma vez, usa aqui um imperativo presente. É uma ordem, é algo diário. Andar em sabedoria não é uma opção. Eu vou ser um bom cristão, vou dar um bom testemunho ou não. Não, andai em sabedoria. É algo que nós devemos fazer diariamente, constantemente em nossa vida. Sobretudo nesse sentido de conduzir-se. Conduza-se em sabedoria. E é maravilhoso, irmãos, porque várias e várias vezes Paulo está nos ensinando que o cristianismo, sim, ele tem verdades, proposições teológicas importantes. O próprio Paulo faz isso aqui no capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 23, e também no capítulo 2, versículo 8 a 19, onde ele traz uma série de doutrinas teológicas importantes. O cristianismo tem isso, verdades, ensinos profundos. Mas o cristianismo não é só isso. O cristianismo é um andar. O cristianismo é uma vida com Deus. O cristianismo tem a ver desde a forma como você acorda, como você trabalha, como você sonha, como você planeja, como você se relaciona em família, como você se relaciona com o mundo. O cristianismo é um andar. E Paulo vai usar muito essa ideia de andar. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 10, ele fala isso. Ele diz o seguinte: a fim de andar, eu sei que tem, a tradução de vocês tem viver, mas o verbo é andar, a fim de andar do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Ele diz, olha, vocês precisam andar de uma forma que seja do agrado do Senhor, não como vocês querem andar. Não como o nosso coração pecador quer andar, mas de uma forma que seja do agrado do Senhor. Ele também fala no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, andai nele, andem em Cristo. Andem em Cristo. No capítulo 3, versículo 7, mais uma vez, veja o que ele diz, quando ele diz assim, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nela. Ele está falando do pecado, daquela vida. Antes de conhecer a Cristo, vocês andaram em vários pecados, idolatria, impureza, pecados sexuais, avareza. O coração de vocês era dirigido por várias forças, por vários ídolos, mas agora vocês não podem mais andar daquela forma. Vocês andam servindo a Cristo. A vida cristã, meus irmãos, ela é sempre marcada por doutrina correta, mas um andar de bom testemunho. É uma ortodoxia, uma firmeza doutrinária, mas uma ortopraxia, algo prático. Isso é o cristianismo. O cristianismo é isso. E Paulo vai definir que tipo de andar é esse. Veja o que ele diz, andar em sabedoria. Andar em sabedoria. E, obviamente, esse conceito de sabedoria era muito comum, tanto no pensamento judaico como no pensamento greco-romano. E eram, obviamente, diferentes. No pensamento judaico, a sabedoria está relacionada ao temor do Senhor. Nós aprendemos isso em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, o que é o sábio no Antigo Testamento? Não é aquele que tem conhecimento acumulado na sua mente. O sábio é aquele que conhece a lei de Deus, a palavra de Deus, e aplica a lei de Deus no seu dia a dia. Ele vive no temor do Senhor. Esse é o sábio. É aquele que consegue articular os princípios e as ordenanças bíblicas no seu dia a dia. Esse é o sábio. Mas aqui no contexto de Paulo, a sabedoria está profundamente relacionada à pessoa bendita de Cristo. Porque nele, como ele disse, todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Então agora nós podemos compreender as verdades da lei do Evangelho à luz dessa lente cristológica. Então é a mesma coisa nós pegarmos o nosso óculos, quando você tira o óculos e você não enxerga bem, você não vê as coisas. Mas agora, como Paulo ensina em 2 Coríntios 3, quando você lê o Antigo Testamento, o conceito de sabedoria, a luz de Cristo, o evento de Cristo, a obra de Cristo, a sua morte e ressurreição, são esses óculos hermenêuticos, e agora eu enxergo claramente.
Eu preciso andar na sabedoria, que é nada mais, nada menos do que uma vida em obediência a Cristo. Ele fala sobre isso, por exemplo, em Colossenses 1:9, volte um pouco aí, quando ele diz o seguinte: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Era preciso agora compreender a vontade de Cristo na nova aliança e ter um entendimento espiritual de como essas verdades afetam a nossa vida. Ele fala isso no capítulo 1, versículo 28 também, sobre sabedoria, acompanhe comigo. Quando ele prega o evangelho, ele diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo ensinava debaixo dessa sabedoria de Cristo. E mais uma vez, no capítulo 3, versículo 16, acompanhe comigo, em Colossenses 3,16, quando ele diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então a sabedoria tem a ver exatamente com essa presença de Cristo. A palavra de Cristo em nosso coração nos dá sabedoria. Sabedoria. Essa sabedoria divina que Paulo está falando aqui, que nos torna prudentes, tementes a Cristo e a sua palavra em nossa vida. E ele continua dizendo: andai com sabedoria para com os que são de fora, ou seja, para aqueles que não são crentes. Ou seja, ainda que o evangelho tenha a ver exatamente com os momentos onde nós nos reunimos para adorar aqui, mas o maior desafio da igreja, irmãos, não é aqui, do cristão, aliás, não é aqui dentro da igreja. Eu sempre digo, aqui todo mundo é luz, ninguém... Se você chegar em um ambiente claro e acender uma luz, ela não causa nenhum impacto, luz com luz. Aqui é um ambiente onde nós devemos estar tranquilos, todo mundo é cristão, serve a Cristo, então ninguém deve querer aparecer, se mostrar mais crente do que o outro. Nós somos luz. Mas se você acende uma luz num quarto escuro, aí você sente o impacto. A nossa luz deve brilhar no mundo. A nossa luz deve brilhar nas trevas. A sua luz deve brilhar, reluzir, quando você estiver com seus amigos descrentes, no seu trabalho, tendo que lidar com pessoas ímpias. E é nesses locais e nessas ocasiões que você precisa andar com a sabedoria de Cristo, conhecendo a palavra de Deus, aplicando esses princípios na sua vida, para com aqueles que são de fora. E Paulo, então, vai agora usar mais um verbo que, de alguma forma, modifica essa ideia de andar em sabedoria, quando ele diz assim, remindo o tempo. Remindo o tempo. Na tradução de vocês, tem aproveitar as oportunidades. O nosso tradutor, de alguma forma, já está interpretando, e não está errada essa interpretação, porque essa é a ideia mesmo. Mas, literalmente, é remindo o tempo. E essa ideia de remir, nós conhecemos a palavra remir, porque é a ideia de libertar, não é? De resgatar. Jesus nos remiu. Mas essa palavra também expressa a ideia de aproveitar ao máximo o tempo, a oportunidade. E alguns então veem não apenas essa ideia de aproveitar a oportunidade, mas talvez a ideia de que essa ideia de remir o tempo tem a ver com o fato de que nós temos que viver como redimidos, usando bem o nosso tempo. Como um povo redimido. Nós usamos bem o nosso tempo. E aqui Paulo ele está pensando, obviamente, nessas oportunidades de evangelismo que nós temos. Ele usa também essa mesma expressão em Efésios 5:16, que obviamente se refere a compreender a vontade de Deus, mas aqui está profundamente relacionada a essa ideia de remir o tempo no sentido de usar bem as oportunidades evangelísticas para falarmos de Cristo. As oportunidades que vão surgir na nossa vida. É por isso que eu digo, o que multiplica uma igreja, o que faz um rebanho crescer, não é um pastor. Assim,
Da mesma forma ocorre na metáfora do mundo natural. As ovelhas se reproduzem. Um pastor não reproduz ovelha. Obviamente um pastor ele é instrumento de Deus para fazer com que novas ovelhas cheguem ao rebanho. É verdade? Mas a multiplicação, a evangelização está relacionada com o seu papel como cristão de anunciar o evangelho para aqueles que não conhecem. É a sua missão. É o seu dever. Então Paulo diz assim, remindo o tempo, e a palavra que ele usa aqui para tempo, é uma palavra que vocês conhecem muito bem, kairos, ou kairos, né? Que obviamente existiam duas palavras na língua grega para tempo. Tem aquele tempo no sentido de extensão, cronos, nós conhecemos essa palavra em língua portuguesa, o tempo cronológico, mas kairos tem a ver com esse tempo como ocasião, como oportunidade. E é isso que ele está dizendo, ele diz assim, é aquele momento, aquele período apropriado, certo. Ele diz assim, aproveite ao máximo a oportunidade certa para falar do Evangelho. E ele, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, eu acho interessante que ele diz assim, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Crie o tempo. Crie oportunidades para que você fale do Evangelho. Então a ideia é muito clara, resgate ou aproveite ao máximo o tempo. Use o tempo e as circunstâncias da vida com o propósito do evangelismo. Em contraste com a futilidade da vida mundana. Paulo está convocando os colossenses para fazerem parte do exército mais maravilhoso que Deus tem na face da terra. Não é um exército revolucionário que derruba impérios pela força. É um exército que muda nações, famílias, estados, mudando os corações. É o exército que anuncia a palavra de Deus, como eu e você, que aproveita as ocasiões para falar de Cristo, convidar pessoas para a igreja, falar do verdadeiro evangelho. Esse é o exército mais poderoso na face da terra, porque só esse muda corações. Obviamente nós não mudamos por nós mesmos, mas nós levamos a mensagem do evangelho que muda corações. E ele continua no versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, ou de forma literal, uma tradução literal seria com graça. E mais uma vez vocês percebem essa diferença. No versículo 3, ele pede que eles orem para que Deus abra a porta à palavra, ou seja, ao evangelho. A ideia de palavra aqui é logos, ou seja, o evangelho. Mas agora ele está dizendo assim, vocês precisam ter uma palavra sempre com graça. A palavra pessoal de vocês, que está relacionada possivelmente a essa ideia do evangelho, tem que ser uma palavra com graça. Que pode significar, obviamente, agradável, como o nosso tradutor traduz, mas também no sentido de atraente, beneficente, não ofensiva. Mas talvez, como alguns estudiosos têm observado, talvez tenha um significado também de palavras graciosas, ou seja, aqueles que foram transformados pela graça de Deus, eles ensinam as verdades da graça àqueles que não conhecem. A palavra de vocês precisa ter graça. Ele vai usar um outro verbo, e quando ele diz assim, temperada com sal. Como? Temperada com sal. E essa metáfora do sal todos nós conhecemos, porque Jesus usa essa metáfora, né? Então o sal no mundo antigo ele podia ser usado para tempero, nós conhecemos muito bem, usamos o sal como tempero. Geralmente dizemos, essa comida está terrível, não tem sal, a batata não tem sal, a carne está sem sal. Às vezes usamos como conservante, eles também conheciam isso, para conservar alguma coisa. É por isso que nós temos a famosa carne de charque, que na antiguidade eles precisavam transportar, então jogavam sal para conservar. Mas também o sal era usado na época como um agente purificador. Havia vários usos. Então, Paulo está dizendo aqui que essa palavra, ela deveria ser temperada com sal, no sentido de ser apropriada, pura, preservada, não insípida. Então, uma vida cujas palavras causam impacto no mundo, uma fala que atrai as pessoas. Ou seja, é falar com sabedoria, é sermos sábios
para com aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Nós temos que ter uma forma correta, apropriada. A nossa palavra tem que ser temperada com sal. E ele continua dizendo, para saberdes como deveis responder a cada um. Esse como dever, mais uma vez, é a mesma ideia do que é necessário, ou seja, para vocês saberem como é apropriado responder a cada um. Então, o ensino é muito simples de Paulo. O objetivo final de andar em sabedoria e falar com graça é essa prontidão para o testemunho. O crente, ele deve saber como responder de forma adequada a qualquer pessoa que questione a sua fé ou a sua conduta. Ou que queira saber por que você é diferente. Porque todo mundo faz isso e você não faz. Porque todo mundo pensa desse jeito e você não pensa. E você então, como cristão, você sabe como responder a cada pessoa. O que é necessário, como convém. Como o Evangelho responde às várias questões da vida. E aí nós vemos a importância dos indicativos, de conhecer as verdades do Evangelho, para podermos aplicar essas verdades em nossa vida. Vocês prestaram atenção como Paulo traz duas doutrinas importantes aqui? Primeira, a doutrina da oração. Esse poderoso meio de graça que Deus nos concede, para que nós possamos viver constantemente na presença de um Deus vivo e verdadeiro. É um meio de graça maravilhoso, que deve ser exercido com profunda disciplina, com perseverança. Mas ao mesmo tempo, Paulo está ensinando outra doutrina maravilhosa, que é a doutrina das boas obras. E Paulo diz que Deus não apenas nos salva pela fé, mas Ele coloca diante do cristão boas obras. Boas obras têm a ver com o andar cristão. Boas obras não é como muitas pessoas pensam, dar esmola às pessoas, ser gentil com alguém. Boas obras nas Escrituras é fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Isso são as boas obras. E nós devemos andar em boas obras, em obediência à palavra do Senhor. Essas duas doutrinas, elas são muito importantes na nossa vida. Porque sem oração, nós não podemos ter boas obras. Se nós não vivermos perto de Deus, nós nunca seremos imitadores de Deus e de Cristo. Nós vamos sempre seguir os velhos hábitos desse mundo que jaz no maligno. Oração e boas obras. Essa semana eu tive o privilégio de estar na conferência em Aracaju. E eles me colocaram lá em um hotel em Aracaju, eu sei que muitos conhecem, ali na orla, onde tem aquele farol. E eu estava olhando aquele farol e pensando nesse texto e lembrando como o farol é uma metáfora interessante para essas verdades que Paulo ensina aqui. Imagina a sua vida como um farol à beira-mar. E viver em perseverança ou em vigilante e oração é ser uma espécie de operador do farol. A luz do farol precisa ser constante, como a vigilância. O farol precisa estar sempre aceso. E o operador do farol, ele não acende a luz apenas quando o mar está calmo. Ele acende o farol em momentos de tranquilidade, mas também em momentos de perturbação. Assim também é a oração em nossa vida. Nós não somos perseverantes em oração quando nós estamos enfrentando problemas, que é o que nós geralmente fazemos. Quando você está sofrendo, quando você está passando alguma coisa, você diz, eu preciso da igreja, eu vou na reunião de oração, terça-feira eu vou lá. Não, irmãos. A perseverança em oração é como um farol constante, noite e dia. É preciso estar sempre atento aos sinais de névoa, tempestade, navio em perigo. E a nossa vida tem que ser como esse farol. Nós somos aqueles trabalhadores que fazem com que as orações cheguem constantemente a Deus como um aroma suave. E é exatamente a perseverança em oração que nos ajuda nos momentos de tempestade. É quando nós vivemos na presença de Deus. E o feixe de luz do farol é exatamente a oração. Aquela oração que irradia do farol, que não é uma lamparina fraca, embora nós muitas vezes nos achemos fracos,
mas é uma lamparina poderosa, é um feixe de luz forte que cumpre essa função. De estarmos na presença de Deus para recebermos a luz dele e estarmos alertas, vigilantes constantemente. Mas assim como um farol, cuja luz precisa estar sempre acesa, todo farol precisa de manutenção. E aquele que trabalha em um farol precisa estar sempre ali, vigilante, como um operador, para que o farol funcione. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, viver perto de Deus, amar as Escrituras. Porque é através disso que nós nos lembramos dessas exortações e dizemos: eu preciso orar mais. O Senhor não está satisfeito com o meu tempo de oração. Eu preciso então polir as lentes, corrigir as engrenagens da minha vida cristã, para que essa tocha de oração esteja sempre acesa em nossa vida. E as aplicações são claras, simples e profundas. E a primeira é que a perseverança em oração é fundamental na vida cristã. Então priorize a disciplina da vida de oração. Priorize isso. Coloque a oração como uma prioridade na sua vida. Ninguém se torna um cristão maduro sem uma vida dedicada de oração. Mas quando você estiver orando e perseverando, coloque a gratidão como um filtro. Lembra como é importante você ter um filtro? Você vai fazer um café e você precisa ter um filtro. Ou quando você vai usar água, você precisa de um filtro para tirar as impurezas. E um filtro maravilhoso na oração é a gratidão a Deus. É nunca esquecer o que Ele fez por nós em Cristo, dos benefícios pactuais. É termos essa confiança constante. Lembre-se, a forma é importante, o tempo é importante, mas o que Deus quer na sua oração é o seu coração, é a essência que Deus quer. E é por isso que há uma citação maravilhosa de um puritano chamado Thomas Brooks sobre a oração. Ele diz o seguinte, abre aspas, veja como é maravilhosa essa citação. Ele diz o seguinte: Deus não olha para a elegância de suas orações, para ver como organizadas elas são, nem para a geometria de suas orações, para ver quão longas elas são, nem para a aritmética de suas orações, para ver quantas elas são, nem para a musicalidade de suas orações, nem para a doçura de sua voz, nem para a lógica de suas orações, mas para a sinceridade de suas orações. Quão sinceras elas são. E ele continua: não há oração reconhecida, aprovada, aceita, registrada ou recompensada por Deus, exceto aquela em que o coração é sincero e completo. É isso. E ele então usa uma ilustração maravilhosa. Lembra aquela ilustração daquelas duas mães que levam seus filhos para Salomão, e uma diz assim, mate de vida, e outra diz assim, não de vida, eu quero meu filho completo. Ele então continua o seu pensamento dizendo assim, a verdadeira mãe não gostaria que o filho fosse dividido. Deus ama um coração quebrantado e contrito, mas Ele detesta um coração dividido. Deus não ama hesitar, nem dividir pela metade. Deus é como aquela mãe, Ele quer o nosso coração completo, Ele quer os seus filhos completos na sua presença. E às vezes nós vamos orar na presença de Deus e encontramos tantas dificuldades. E John Bunyan, que escreveu aquele, o Peregrino, diz exatamente isso. Ele diz, às vezes eu vou para a presença de Deus e eu não consigo orar, e ele diz, então o que é que eu faço? Quando eu vou para a presença de Deus e o meu coração está seco e alheio, eu oro e digo, Senhor, me faz me apegar na Tua presença, não me tira da Tua presença até que eu seja abençoado, até que eu sinta a Tua presença. É por isso que Thomas Watts diz o seguinte, que Cristo foi mais prontamente à cruz do que nós vamos ao trono da graça. É verdade, não é?
Jesus teve toda uma prontidão de ir para a cruz, mas nós não temos nenhuma prontidão de irmos até a presença de Deus e chegar até o trono da graça. Mas o escopo, e essa é outra aplicação da oração, deve sempre envolver mais do que nós mesmos. Deve envolver o reino de Deus. Ore por oportunidades missionárias. Ore para Deus abrir oportunidades de evangelização. Ore para que essa igreja cresça, seja um instrumento disso. Ore por pregadores fiéis. Foi o que Jesus disse aos discípulos: os trabalhadores são poucos, a seara é grande. Ore a Deus para que levante trabalhadores. Como nós precisamos, irmãos, de pastores fiéis, homens fiéis, homens que dedicam a sua vida para estudar, pregar a palavra de Deus e pastorear o rebanho de forma fiel. Se envolva na evangelização. Ore, fale, contribua. Fuja do individualismo cristão. Há muitos crentes que só pensam em si. Eles não estão nem um pouco comprometidos com o reino de Deus. Eles pensam no seu negócio. Eles pensam nos seus planos pessoais. Eles não conseguem se envolver em nada na sua igreja local, muito menos no plano maior do reino de Deus. Se envolva nisso. Busque a sabedoria de Cristo como guia prático na sua vida. Busque a sabedoria no falar e viver. Um outro autor, John Trapp, ele diz assim: os santos devem ser os melhores nos piores tempos. É nos dias maus, como nós estamos vivendo. Nessa sociedade que de alguma forma abandona os valores cristãos, como alguns sociólogos já chamam de pós-cristianismo, são nessas horas que nós precisamos de bons cristãos. A igreja precisa dos melhores cristãos nesses piores tempos. E nós somos chamados para ser luz em dias maus. Porque tudo melhora um cristão. Você sabia disso? Tudo contribui para um cristão. Tudo melhora um santo. Tudo. Não apenas ordenanças de Deus. A palavra, os sacramentos, o batismo e a ceia. A comunhão santa. Mas até mesmo pecadores e os seus próprios pecados. Mesmo estes colocam suas graças em exercício e os colocam em luto piedoso e coração partido. Até mesmo quando nós vemos o mundo mal, isso nos leva a dobrar os joelhos e clamar e orar e dizer: Senhor, nos ajuda a sermos luz em meio a tantas trevas. Um santo, como dizia William Jenkins, navega com todos os ventos. Assim como os ímpios são prejudicados pelas melhores coisas, os piedosos são melhorados pelas piores. Nos piores momentos, eles ainda confiam em Deus e mantêm-se firmes. Vamos orar, irmãos, por pregadores fiéis e por crentes fiéis. Essa é uma grande necessidade em nossos dias. Mas como nós vamos conseguir isso? Nós precisamos nessa manhã buscar o socorro do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu e você, sinceramente. Precisamos da ajuda do Espírito. Precisamos lembrar que Cristo é o nosso profeta. Ele diz: escute mais a minha palavra. Inclusive essa exortação, essas duas. Devemos lembrar que Ele é o nosso sacerdote, que sempre nos diz: confie em minha intercessão, confie naquele que eu coloquei para estar em meu lugar, o Espírito Santo, que intercede com você em suas fraquezas. Devemos lembrar de Cristo como nosso Rei, que diz: confie em minha liderança, mesmo em dias maus e terríveis. Devemos lembrar de Cristo, nosso sábio, que nos ensina e nos diz: confie nas minhas palavras e viva cada uma delas em cada circunstância da sua vida. Eu e você precisamos ir até Cristo, confessar as nossas fraquezas, fragilidades e buscar o socorro desse Deus Trino hoje. E se você está aqui nessa manhã e não é um crente verdadeiro, você precisa conhecer esse Deus maravilhoso, porque não há nenhum sentido, não há nenhum significado em uma vida à parte de Deus. E ninguém pode conhecer a Deus sem querer conhecê-lo mais. Você entende? O verdadeiro cristão não é aquele que conhece um pouco de Deus e diz: já basta. Porque o conhecimento de Deus, como um antigo teólogo dizia, é como um oceano. E você então
mergulha no oceano e você então dá braçadas e braçadas e braçadas, mas você nunca chega no fim. Assim é o conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece, e lê a sua palavra, e lê textos bíblicos, e medita nele, você nunca chega, você nunca esgota o que Deus é. E nós precisamos então dar braçadas e braçadas nesse conhecimento de Deus, através da sua palavra. Então, se você é um cristão, vive em comunhão com Deus. Envolva-se na evangelização. Seja sábio em seu viver cristão, para que através da sua vida Deus abra portas maravilhosas para a evangelização e para que pecadores conheçam os mistérios ou o mistério de Cristo. Vamos rogar a graça do Senhor em oração. Senhor, bendito seja o teu nome, bendito seja a tua palavra. Como nós precisamos do socorro, da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Nos sustenta em nossas fraquezas, Senhor. Nos desperta para a oração. Como nós precisamos de quebrantamento, de avivamento espiritual, de uma visitação do Senhor que leve o teu povo a dobrar os joelhos. Não em dias maus, mas diariamente, constantemente. Ajuda-nos, Senhor, porque sem a oração, sem a comunhão com o Senhor, nós não andaremos em sabedoria, nós não daremos um bom testemunho cristão. Nos socorre em nossas fraquezas. Abre portas para que o Evangelho cresça. Nos desperta para essa missão maravilhosa de sermos luz nessa cidade, onde quer que o Senhor nos coloque. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.